universidade, o evento de hoje, que é a importância da criminologia para o direito e para o processo penal, organizado pelo Centro Acadêmico Luiz Carpenter e pela representação discente da POS. Em seguida, vai ser lido também o manifesto, que a Fernanda vai explicar melhor para vocês. Então, sem muito mais delongas, eu vou chamar para compor a mesa o professor Juarez Tavares, que é subprocurador-geral. Professor Juarez Tavares é subprocurador-geral da República aposentado, professor titular de Direito Penal aqui da UERJ, também aposentado, e professor visitante da Universidade de Frankfurt. E agora eu chamo também para compor a mesa o professor Eugênio Raul Zaffaroni. O professor Zaffaroni é professor emérito da Universidade de Buenos Aires, ministro da Suprema Corte Argentina e um dos maiores intelectuais latino-americanos e também um dos maiores especialistas em direito penal e criminologia, não só da América Latina, mas do mundo, como vocês sabem aqui hoje, em plenas férias, a gente com esse auditório lotado. Então, antes de dar início à palestra, eu vou passar a palavra para a Fernanda para explicar também o motivo da gente estar aqui hoje. Boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda, representante docente do programa de pós-graduação em Direito. Sou também da linha de pesquisa de Direito Penal, então é uma grande honra estar aqui com os mestres, o professor Juarez Tavares, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, que inspiram tanto as nossas pesquisas aqui na UERJ. Diante da iminência de novos concursos aqui na UERJ e diante do protagonismo que a questão criminal tem tomado, inclusive nos nossos discursos políticos, como, por exemplo, na questão da criminalização da homofobia, a gente pensou nesse evento e redigiu um manifesto sobre o tema. E para isso eu gostaria de pedir que um dos alunos da nossa linha de pesquisa, o aluno Paulo Mendes, viesse ler o manifesto. Gente, enquanto ele chega, só para avisar que o ar-condicionado vai ser ligado agora, está sem ar, então vai melhorar, tá bom? Boa noite. Em nome do corpo docente da graduação e pós-graduação de Direito da UERJ, manifesto sobre o papel da criminologia no estudo da questão criminal para além da dogmática jurídico-penal. A Faculdade de Direito da UERJ é reconhecida pela excelência no campo das ciências criminais. Nomes como Roberto Lira e Heleno Fragoso, referências na área, muito contribuíram para o desenvolvimento da criminologia no Brasil. Uma instituição, no entanto, não vive de tradição. A manutenção dessa excelência depende da capacidade do curso de se reinventar e se adaptar às novas exigências científicas e sociais. A realização de um curso para professor de criminologia se insere nessa perspectiva. A estabilidade da carreira docente é um fator essencial da qualidade de um curso, pois garante um projeto de ensino e pesquisa de longo prazo. A precariedade do vínculo caracteriza um sucateamento da educação e tem sido um fator preocupante nas universidades públicas, em especial na UERJ. A interdisciplinariedade é outro indicador dessa qualidade e só se concretiza quando as disciplinas não dogmáticas ocupam um espaço relevante dentro do currículo das faculdades de Direito. Por esse motivo, a formação do estudante de Direito é feita em 3 eixos: fundamental, profissional e prático. Em paralelo à formação geral, há ainda um espaço de construção curricular do discente voltado para a sua área de interesse. Um projeto pedagógico que não inclua a criminologia em seu currículo como uma cadeira essencial à formação do estudante, com foco na área penal, não atende às exigências de renovação, estabilidade e interdisciplinariedade, situação que se agrava quando o programa de pós-graduação em Direito se permite prescindir de uma cadeira permanente na área. A UERJ retrocede com essa perspectiva e se coloca na contramão da tendência do reconhecimento da criminologia como disciplina essencial à formação humanística do jurista. O desenvolvimento da criminologia como campo de investigação exige ainda o reconhecimento de sua autonomia científica. Apenas o diálogo com as demais ciências humanas e sociais voltadas para a questão criminal pode verdadeiramente informar o direito penal e a política criminal com os dados da realidade de sua aplicação e funcionamento. Assim, embora a nossa tradição tenha desenvolvido dentro das faculdades de Direito o estudo da criminologia, o avanço dessa tradição exige a manutenção da criminologia enquanto disciplina autônoma. Além das razões estritamente acadêmicas,
parece inconcebível que, em tempos de produção sistemática de violência pelo aparato policial, agravamento da superpopulação e das condições carcerárias e fetichização midiática e discursiva sobre a questão criminal, a academia siga uma análise nos limites estritos da legalidade, quando o próprio sistema penal parece incapaz de segui-los. Se a universidade deve possuir um enraizamento social, esse enraizamento só pode estar plantado na realidade dos problemas que afligem a nossa sociedade. Por todos esses motivos, os alunos da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro manifestam veementemente a necessidade de ser realizada, dentro de um prazo razoável, o concurso para professor de criminologia, para que continue sendo ministrado semestralmente na graduação e pós-graduação, por sua importância para a pesquisa e extensão e para uma análise da questão criminal, além da dogmática jurídica. Esse manifesto, no sentido de que a gente consiga finalmente realizar concurso para criminologia. A gente já está há muito tempo com uma professora visitante e a universidade não abre concurso para professor concursado, adjunto 40 horas. E também, nesse contexto, a gente realiza esse evento hoje. Esse manifesto vai ser assinado por importantes juristas e a gente vai dar oportunidade também para que todos vocês assinem e corroborem, né, quem quiser, para a gente fortalecer a criminologia e também o direito penal aqui na universidade, que em breve vai ter concurso para professor titular e é muito importante a participação de todo mundo nesse momento. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Juarez Tavares. Bem, boa noite a todos. Eu queria saudar a Maísa Sampaio, Fernando Flávio, e ao nosso grande amigo Raul Zaffaroni, jurista, maior filólogo e penalista da América Latina, com o qual tenho convivido durante muitos anos. Eu acho que a nossa relação de amizade e protagonismo na matéria penal é muito duradoura, porque desde 1980, mais ou menos, que conjugamos as mesmas ideias, cada vez mais abertas, mais libertárias, e talvez interessante observar cada vez que o autoritarismo toma conta de um determinado setor de uma atividade pública, eu sempre penso que o Zaffaroni deve estar contra esse tipo de manobra. E, evidentemente, está. Então, essa coincidência é espetacular e cada vez mais ela se fortalece. Quando eu fui chefe do Departamento de Direito Penal da UERJ, eu propus a criação da cadeira de Política Criminal e Criminologia nessa faculdade. E essa proposta, não sei onde anda, nos trâmites acadêmicos, deve estar por aí, mas é importante porque vai realmente oxigenar o curso de Direito. Vou trazer aqui algumas considerações sobre o que penso da importância da criminologia para o estudo do direito penal, e principalmente não o estudo do direito penal, mas para a contenção do poder punitivo. Acho que uma das condições essenciais na criação dessa cadeira tem esse objetivo, que é justamente, se orientam por esse objetivo, que é justamente de conter o poder punitivo. Sem a contenção do poder punitivo, nós não temos Estado democrático de direito, nós não temos a possibilidade da pessoa humana desenvolver as suas potencialidades, poder se estabilizar como tal e adquirir uma certa consciência de sua projeção no mundo. Sem essa contenção do poder punitivo, o que nós temos é um Estado que gera vingança, que gera um preconceito, uma total desconsideração da pessoa humana e uma destruição de todos aqueles que pretendem uma reforma profunda das relações pessoais. Sempre eu disse nas minhas aulas, sempre enfatizei isso na graduação, na pós-graduação, que é importante considerarmos que uma outra sociedade é possível. Não aquela sociedade baseada exclusivamente em regras punitivas, mas uma sociedade que se baseie essencialmente em sentimentos de solidariedade, de afeição, de cada um considerar o outro como seu igual, como protagonista dos mesmos ideais, para uma concepção de um Estado cada vez mais democrático, mais aberto e mais libertário. Essa é a proposta de uma criação de uma cadeira de criminologia para libertar espíritos, para não se contaminar
com o Jornal Nacional ou com aquelas propagandas agora emanadas de candidatos à presidência da República ou ao governo do Estado. Fico até abismado de ver como todos os candidatos a presidente da República, sem exceção, como todos os candidatos a governador do Estado, sem exceção, usam o discurso penal punitivo como fundamento da sua propaganda política, o que é um contrassenso, é um desrespeito à democracia, é realmente a solução proposta por um governo autoritário. E quando eu vejo isso dessa maneira, chego a pensar que a melhor solução mesmo seria, desde logo, não votar, ou pelo menos votar naqueles candidatos que não têm uma menor chance de vitória, para mostrar a indignação diante daqueles que se elegem à custa do poder punitivo e à custa do discurso penal sancionador e autoritário. Bem, mas como eu poderia dizer que a criminologia influenciaria o direito penal? Antes de iniciarmos aqui essa conversa, falei com o Lauro Zaffaroni e coincidentemente temos a mesma ideia, de que aqui tratar não a matéria penal como uma aula onde eu poderia expor teorias mais avassaladoras quanto à logicidade dos sistemas, mas sim mostrar como é possível a destruição de certos racionalismos penais ou de certa dogmática penal a partir de uma proposta libertária. Dizia o Zaffaroni, que eu fiz agora recentemente no Congresso, no Seminário Internacional do IBCCRI em São Paulo, e fiquei muito preocupado quando os conferencistas, principalmente os estrangeiros, estavam todos eles orientados por um tipo de atividade dogmática que poderia ser traduzida da seguinte maneira: se alguém dá um tiro e o cano estiver para frente, o resultado é um. Se alguém der um tiro e o cano estiver na esquerda, o resultado é outro. Se alguém der um tiro e o cano estiver na direita, o resultado será outro. E se o cano estiver torto, daí ninguém sabe qual é o resultado, porque o direito não tem resultado para tipos em cano torto. Então, consequentemente, eu vi isso no seminário do IBCCRI e falei para o Raul: olha, realmente não dá para aguentar mais esse tipo de comportamento de exposição sistemática do direito, que só atrai uma argumentação puramente lógica, sem nenhum conteúdo assim, material vinculado a aspectos humanos, e faz o direito um instrumento de obtenção pura e simples de poder, sem qualquer, mas qualquer mesmo orientação para que o direito sirva de um instrumento de libertação da pessoa ou a libertação dos povos. Por isso que a nossa conversa aqui é menos dogmática e mais aberta possível. Eu poderia traçar um quadro dogmático, porque algumas vezes, quando tratamos de uma matéria de direito penal, de criminologia, algumas pessoas dizem assim: mas foi pouco técnica a exposição feita. Ou quando tratamos de uma maneira muito técnica, as pessoas dizem que foi muito técnica a exposição feita. Então, realmente é muito difícil conjugar-se um termo médio nessas duas propostas. Vou tratar aqui de fazer isso, tentar pelo menos fazer isso. Conjugar um termo médio de uma proposta razoável, né, indicando qual é a influência da criminologia no direito penal. Vejam, por exemplo, uma coisa interessante na criminologia. A criminologia, entendo eu, tem o seguinte problema a ser resolvido. Ela não pode servir ao poder e, por outro lado, ela tem necessariamente que excluir da perspectiva da indagação criminológica aqueles quadros etiológicos já predispostos desde o século XIX até os nossos dias. Ou seja, a criminologia não pode estar a serviço de um poder que busca identificar a responsabilidade de uma pessoa por determinado fato que tem repercussão social muito mais grave do que a própria repercussão individual. Então a criminologia está nesse patamar. Ou a criminologia, ela assume uma realidade social no qual impera um grau de pobreza e de insatisfação popular. Ou, mais ainda, impera um grau acentuado de discriminação com respeito a determinadas classes sociais. Ou mais ainda, que impera um quadro
de absoluto rigor punitivo contra aqueles que não dispõem de elementos capazes de se traduzirem em atividades concretas na sua defesa individual. Por exemplo, os favelados e os pobres não têm a Constituição como elemento sedimentador de seus direitos fundamentais. Por que não tem? Porque a Constituição diz: a casa é o asilo inviolável da pessoa, e nela ninguém pode penetrar, a não ser mediante ordem judicial durante o dia, ou para evitar um desastre, ou para evitar ou impedir o cometimento de um crime. Vejam que essa norma constitucional jamais foi observada pela polícia no Brasil inteiro, quando o objeto de incursão policial seja uma família pobre, ou seja um favelado. Nunca. O favelado é imediatamente excluído dessa proteção constitucional. Isso é um fato, ninguém pode negar. Só a TV Globo é que nega isso, mas ninguém pode negar. Nós sabemos que isso assim é verdade. Então, consequentemente, a criminologia não pode se afastar dessa realidade. Essa realidade é a realidade brasileira, é a realidade que está à flor da pele, mostrando o autoritarismo da sociedade brasileira e do poder público brasileiro. Não importa de que partido pertença esse poder público. Não importa o partido que seja o governo. O poder público, em geral, é autoritário, que trata de maneira autoritária as classes menos favorecidas e as mais pobres existentes no país. E que constitui a grande maioria da população brasileira, porque todo mundo acha que todo mundo tem a fortuna do Aécio Neves. Ninguém tem. Né? Então, consequentemente, só os pobres é que sofrem esses antagonismos de classe propostos pelo poder político. Bem, outro problema da criminologia será trazer à baila ao direito penal elementos que possam desconstruir o discurso penal autoritário. Talvez o mais poderoso indicador de um discurso penal autoritário é representado pelo discurso penal neutro, insípido e que procura envolver conceitos jurídicos que são praticamente inapropriados para determinada realidade. Por exemplo, recentemente se criou a ideia de que o dolo do direito penal não deve estar baseado na vontade. Então, o dolo é apenas um elemento do direito penal capaz de autorizar a responsabilidade criminal de alguém por um fato cometido, sem que se demonstre que essa pessoa tiver a vontade de realizar o fato. Ou seja, se substitui o elemento volitivo, que é fundamental para definir a responsabilidade pessoal, por um processo de simples juízo de probabilidade. Ou seja, é doloso o fato quando provavelmente o fato se desenvolveria se a pessoa colocada na posição concreta em que se realizou o fato tivesse consciência ou tivesse contato com esse fato e, consequentemente, pudesse daí emitir um juízo de que aquele acontecimento aconteceria, quer dizer, aquele fato aconteceria. Então, vejam que essa ideia de desnaturar o conceito de dolo para justificar apenas a imposição de uma responsabilidade com base na probabilidade é uma ideia que a criminologia pode, consequentemente, combater, mostrando que desde os princípios da civilização, o homem sempre foi orientado a discutir se sua vontade se orientava nesse ou naquele sentido, se sua vontade era ou não dirigida para a consecução de determinados objetivos ou não. Ou seja, o funcionalismo moderno, a nova concepção de dolo, ou até mais, o abstracionismo cada vez mais desenvolvido no seio da dogmática penal, conduz a essa expectativa de criar uma dogmática penal ininteligível, que não pode ser aprendida por todas as pessoas, que muito menos pela população em geral, e que mesmo para os juristas se dispõe a ser uma dogmática penal que só poucos iniciados podem com ela trabalhar. Então, nessa condição, a criminologia mostra a realidade social, se contrapondo a esse tipo de argumentação abstrata e mostrando também a incongruência dessas interpretações abstratas. Por exemplo, todos nós sabemos que uma ação, uma conduta humana,
ela não pode ser trabalhada exclusivamente com base na perspectiva de colocar em evidência apenas o autor, só ele, e seu fato. Ou seja, tomar o autor como um autor individual e seu fato, e tomar o autor como causa desse fato, e, consequentemente, responsabilizá-lo por isso. Daí, aduzindo argumentativamente todos os fatores capazes de autorizar esse tipo de imputação de responsabilidade. Nós não podemos caracterizar o fato dessa maneira. E a criminologia mostra que o fato não pertence à pessoa. A pessoa está envolvida num contexto social com o qual ela entra em contatos permanentes. É aquilo que Tiago Joffre, que está aqui presente, faz uma homenagem ao meu ex-aluno do doutorado e promotor de justiça, Tiago Joffre, quando mostra que, efetivamente, é fundamental tratar-se a conduta humana dentro do que se denomina de relações vitais, ou do mundo da vida. Então, a conduta humana não é uma conduta humana isolada, que o jurista quer isolar para atribuir responsabilidade ao seu autor, mas é uma conduta humana que congrega em si mesma todos os antagonismos sociais em que ela é predicada. Porque, evidentemente, a conduta humana está inserida no contexto social e se desenvolve nesse contexto social e sofre influência do contexto social. E a pessoa não é uma pessoa só, uma pessoa que está também influenciada pela norma, pelos seus parentes, pela sua família, pelas suas necessidades, pela fome, pela indulgência, pela religião. Então, por uma série de fatores, a pessoa individual não existe nesse contexto. A pessoa é sedimentada no campo da sociedade. Então, a conduta humana tem que ser levada em conta em plano social, que só assim é possível se extrair dessa análise uma perspectiva humanista para o direito penal. Mostrar que o direito penal não pode trabalhar com abstracionismo, ele tem que trabalhar com o caso concreto. O juiz, por exemplo, não pode aplicar a pena achando que o cálculo da pena é simplesmente um cálculo aritmético e que, no fundo, vai dar lugar à imposição de uma pena de 30 anos por um delito cuja resposta penal deveria ser apenas uma medida alternativa de prestação de serviços à comunidade. O juiz não chega a essa conclusão, por quê? Porque o abstracionismo penal é capaz, esse abstracionismo penal, de conduzi-lo à concepção de uma pena extravagante para a matéria penal, para aquele indivíduo ali colocado em evidência, sem nenhuma consideração com a sua perspectiva real de contexto e de relações vitais. Por outro lado, vê-se, por exemplo, que a criminologia também vai mostrar que toda política criminal destinada a dizer que a pena é um instrumento adequado, idôneo para prevenir fatos antissociais ou até mesmo fatos criminosos, está incompatível essa afirmação da política criminal estatal com a realidade plena da pessoa humana e, inclusive, do seu relacionamento com os demais. Por exemplo, o professor Rodrigo Fabrício, que eu também tenho por ele uma grande admiração, mostrou de uma maneira muito simples uma coisa muito interessante, que é uma matéria que poderia ser tratada pela criminologia e essa influenciar o direito penal. Vejam, por exemplo, diz ele assim: se nós tratarmos, por exemplo, nas ciências naturais determinados fenômenos, nós podemos dizer que entre certos fenômenos e seus efeitos, os efeitos desses fenômenos, há determinadas congruências, ou esses fenômenos são sinérgicos com relação aos seus efeitos. Mas com relação ao direito penal, no que toca ao direito penal, quando uma conduta é definida como criminosa, quando se afirma a responsabilidade de alguém pela realização dessa conduta, e se tem a pena como resposta para a afirmação dessa responsabilidade, não há nenhuma simetria entre a afirmação de responsabilidade e a imposição da pena. Por que não há simetria? Há muitas explicações que a criminologia poderia mostrar por que não há simetria. Por quê? Porque a pena é um instrumento de manutenção do poder, assim como é a definição dos delitos, mas um instrumento que nada tem a ver
praticamente uma definição de delito. É apenas uma forma inventada pelo Estado para dar valor, de uma forma, inclusive, cruel, para dar valor, ou valorar o fato que o Estado considera como indesejável. E Fabrício diz assim, pois é, se nós fôssemos analisar esse fato em termos da psicanálise, por exemplo, verificaríamos que a afirmação de responsabilidade pela psicanálise só se torna possível quando o próprio autor do fato reconheça efetivamente que errou, que praticou o fato indevidamente. É o que se denomina em alemão schlecht Gewissen, ou seja, a má consciência, ou a chamada dor de consciência. Somente o sujeito que reconheça que o próprio fato que ele realizou foi errôneo, aí pode ele ser responsabilizado pelo fato. Mas se ele não for, se ele não reconhecer que o fato que ele realizou é incorreto, ele jamais pode ser responsabilizado pelo fato, porque psicanaliticamente ele não se considera como responsável pelo fato, jamais se considera. Ele justifica o fato de outra forma e não se considera por ele responsável. E daí diz Fabrício, bom, e o que faz a pena nessa história? Nada. Porque a pena deveria ter um elemento importante, que é o elemento de reencontro do sujeito consigo mesmo. E esse reencontro é impossível de ser realizado através de uma medida repressiva como a pena. Por isso, então, que toda essa história da responsabilidade penal, toda a concepção de culpabilidade, é uma concepção que vai ser colocada em crítica diante de um melhor aproveitamento de uma disciplina como a criminologia. Por outro lado, vejam que o tema que a Maísa propôs aqui foi a influência da criminologia no direito penal e também a influência da criminologia no processo penal. Eu quero dar um exemplo que mostra que essa influência da criminologia é marcante. E sempre eu levanto esse exemplo em conferências que eu tenho levado para o mundo e todo mundo fica impressionado realmente com esses exemplos. E o exemplo é muito simples, acontece na cidade do Rio de Janeiro todo dia. Todo dia. Vocês sabem que aqui, em vários lugares do Rio de Janeiro, moram pessoas de madrugada por baixo das marquises, ou embaixo das galerias, em lugares embaixo dos viadutos, etc. Por que moram essas pessoas ali? É como se diz na história, é que as pessoas sempre buscam uma cabana, uma caverna, algum lugar para que se comporte com o seu endereço. É naquela célebre frase do jeito que está falando, de que, por que você não me dá seu endereço? Eu não tenho endereço. Não ter endereço não é ser uma pessoa humana. Então, consequentemente, essas pessoas que buscam o seu endereço para se constituírem em pessoas humanas, para poderem dizer, eu moro em tal viaduto, e ali embaixo você me encontra, e ali essas pessoas, então, moram nessas galerias, porque não tem outro lugar para morar. E nessas galerias, claro, praticam relações sexuais. E essas relações sexuais geram crianças. E essas relações sexuais são praticadas em público. E praticar relação sexual em público constitui no Código Penal Brasileiro crime de ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. Vejam que coisa engraçada. Realiza uma ação que é considerada como criminosa perante o direito penal, mas diante das condições sociais de absoluta marginalidade e exclusão social, essas pessoas não podem ser responsabilizadas por esse tipo de comportamento obsceno que o Código Penal considera como tal. Por que não pode ser responsabilizado? Porque justamente não o jurista vendo, mas o criminólogo vendo que aquelas pessoas marginalizadas não compõem o quadro de cidadãos, e não compondo o quadro de cidadãos, não podem ser afetados por normas proibitivas ou mandamentais. Aí está uma forma de se humanizar o direito penal, de mostrar que a argumentação abstrata não é uma consideração que leva em conta a pessoa humana e pode, ao contrário, traduzir uma perspectiva cada vez mais autoritária e mais repressiva da própria conduta humana em sua generalidade. Há um outro aspecto que eu poderia mostrar aqui. Por exemplo, no processo penal. Não vou tratar do processo penal porque não sou processualista, mas posso indagar. No processo penal,
Vejam, por exemplo, que o processo penal hoje está, no campo da investigação criminal, praticamente reduzido às chamadas interceptações telefônicas. A interceptação telefônica, dada justamente a generalização constante dos meios de comunicação por meio de aparelhos cada vez mais acessíveis a todos, se constituíram no elemento de prova principal de toda a investigação policial. E aí, nessas interceptações telefônicas, há pessoas que dizem as coisas, muitas vezes, que são interpretadas pelos delegados ou pelos agentes policiais de uma forma diferente do que a realidade social demonstra. Eu, uma vez, escutei uma interceptação telefônica e uma investigação baseada na interceptação telefônica, e eu comecei a rir da maneira como os agentes interpretavam essa interceptação telefônica, os diálogos ali surgidos. E foi muito interessante apenas observar uma coisa. Havíamos uma pessoa que dizia assim, a pessoa tinha a questão da tecnologia, a pessoa tinha pouca capacidade de expressão. Então, para essa pessoa que estava ali sendo interceptada, tudo para ela era coisa. Então, a pessoa dizia assim, você escreve tal artigo. Não, você coisifica tal coisa. Então, era difícil interpretar, né? E a pessoa dizia assim, estava pedindo para outra, para que a outra mandasse para ela um fax com a conta telefônica que ela queria pagar. Essa era correta a interceptação, nesse sentido. Mas aí a pessoa diz assim, você manda aquela coisa que está aí, mas você coisifica, já coisou o negócio aí? Não coisou não? Então você coisa o negócio aí, porque senão eu não recebo aqui. E intérprete foi assim, está vendo aqui, ó? Grandes quantidades de cocaína. Incrível. Vejam que a interceptação telefônica constituiu, então, uma moda no Brasil e solidifica um estado de atenção e de disciplina e de autoritarismo e de pressão. Bem, ainda no processo penal, é fundamental a criminologia mostrar ao juiz criminal que vai aplicar a matéria penal no caso concreto que aquele sujeito que está ali perante ele não é apenas um réu, é também um cidadão. Então, há por trás de toda essa perspectiva do processo penal de identificar quem é o responsável pelo fato, também um contexto que deve ser observado, e esse contexto é um contexto que vai demonstrar cada vez mais a importância de uma análise de política criminal para mostrar que o juiz é, na verdade, um instrumento dessa política criminal autoritária. Se ele tomar consciência de que efetivamente é um instrumento da política criminal autoritária, ele poderá deixar de ser autoritário. Poderá, então, orientar a sua atividade no sentido de uma concepção de um direito mais justo, de um processo penal onde as garantias sejam atendidas e onde o réu seja tratado como pessoa. Assim, por exemplo, alguns juízes, na minha vida de Ministério Público, vi alguns juízes muito autoritários e vi alguns juízes benevolentes. Vi um juiz tão autoritário que uma vez ele foi tão autoritário com uma testemunha que a testemunha quase que desmaiou na audiência. A testemunha carregava uma caixa redonda, aquelas caixas de chapéu, né? E ali ela segurava aquela caixa com muito cuidado. E a juíza autoritária estava incomodada com essa caixa de papel, porque a juíza achava que aquela caixa de papel tinha alguma coisa que poderia resultar em prejuízo dela, juíza. E aí, testemunha naquela caixa de papel, aquela caixa exatamente igual a caixa de chapéu, ela, de repente, deixou cair a caixa, porque a juíza disse, o que é que você faz aí? Então ela se assustou, deixou cair a caixa, e dentro da caixa saíram muitas plumas que inundaram a sala de audiência. Aí a juíza achou que aquilo era macumba contra ela.
uma macumba contra mim. Daí tinha um policial federal na audiência, que estava ali sempre presente para evitar qualquer acontecimento assim, subalterno. Aí ela disse assim: senhor fulano de tal, cate todas essas plumas e jogue no mar. Só jogando no mar, eu me viro lá. Aí o cara chegou e disse assim, o sujeito disse assim: por favor, essas plumas não são minhas. Essas plumas são compradas na França por uma socialite. Eu sou apenas costureiro de uma fantasia de carnaval. Não tenho condições de pagar essas plumas, nunca mais. Não quero saber, isso é uma macumba e vai para o mar. Veja esse sistema autoritário terrível que se instalou numa sala de audiência. A macumba possibilitando justamente, né, um serviço autoritário. Outra vez eu vi também, da mesma forma, uma coisa diferente. A criminologia pode mostrar. Eu vi, por exemplo, uma sala de audiência em que um sujeito, o juiz perguntou a ele assim, a testemunha. A testemunha dizia que o réu não era culpado, que o réu não tinha feito aquela, não tinha realizado aquele fato. Aí o juiz perguntou assim: você jura que o santo que cobra a cabeça, que esse réu não cometeu o fato? Juro. Está absolvido. Porque ninguém jura pelo santo que cobra a cabeça se não for verdade. Então, veja, e interessante observar que quem estava presente nessa audiência era o professor Guido Batista. Daqui não poderia. Veja então que a criminologia pode mostrar a influência de conceitos, de preconceitos, de religiosidades, de crenças na concepção do processo penal. E pode mostrar que isso são meta-regras que sedimentam cada vez mais o poder autoritário. O poder autoritário se vale de todas essas ideias espúrias do processo penal para mostrar que é necessária a imposição de uma pena, que só a pena pode restaurar a dignidade da justiça e do direito. Há outro aspecto importante que se deveria tratar quando se trabalhar essa criminologia. Não se trabalhar a criminologia somente como criminologia. Se trabalhar a criminologia também como política criminal. A política criminal está vinculada diretamente à criminologia. Recentemente, por exemplo, assumiu o cargo de professor da USP, um professor do Paraná, bem jovem, que é Maurício Ditter, que escreveu um livro muito interessante, recomendo a todos. Se denomina Política Criminal Atuarial. Essa política criminal atuarial mostra como alguns preconceitos que eram muito evidentes por parte dos juízes em relação aos réus foram dissipados, ou seja, foram dissimulados através de uma política que passou a considerar alguns atributos, algumas condições objetivas como identificadoras da periculosidade dos agentes e da necessidade da sanção penal ou da prisão preventiva em face desses indicadores. A isso se denomina de política criminal atuarial. O que significa a política criminal atuarial? Algumas condições, por exemplo, as pessoas que durante a sua infância fumaram maconha, as pessoas que durante a sua infância foram mal na escola, foram repreendidas pela professora ou foram expulsas da escola, as pessoas que na adolescência tiveram uma briga entre colegas, as pessoas que ainda na idade adulta não se encontram nos empregos, saem dos empregos com muita facilidade, as pessoas que durante a sua relação entre patrão e empregado respondem ao seu patrão de uma maneira brusca, a tal ponto que o patrão mandá-los embora. Esses são indicadores positivos que vão dizer, essa pessoa é perigosa. Então, se o juiz tiver esses indicadores em mão, vai dizer, olha aqui, ó, você é muito perigoso. E se se tratar de um negro, que tem todas as possibilidades de determinadas comunidades de sofrer justamente as maiores discriminações, ele vai dizer, não, eu estou te condenando com uma pena maior, não porque você é negro, não. É porque esses indicadores me demonstram que você é um sujeito perigoso. Então, esses indicadores dissimulam um preconceito racial na forma de uma realidade prognóstica objetiva. E isso, sim, é muito perigoso no campo do direito penal, porque isso vai mostrar como o direito penal cada vez mais se fortalece
através de instrumentos abstratos ou pretensamente científicos, de modo a autorizar uma persecução criminal àquelas pessoas mais necessitadas de serem amparadas e não de serem perseguidas. Bom, não é isso aqui uma exposição sistemática do direito penal. Poderia dar uma exposição sistemática, mostrar que a tecnologia influencia na ação, na tipicidade, na tipicidade, os elementos do erro de permissão, ou do erro de permissão, como é que a legítima defesa poderia ser trabalhada no campo também da criminologia, a chamada legítima defesa futura, se ela seria ou não admissível criminologicamente ou não, como é que se trabalharia a questão da identificação do perigo real, o perigo atual do estado da necessidade, se o estado da necessidade é um estado mesmo de necessidade ou não é, se o estado da necessidade exclui a antinecessidade ou exclui a culpabilidade, qual é a relação que há entre ambas as posições do estado da necessidade, se a tecnologia poderia atuar ali nesse sentido. São coisas importantes que um projeto criminologico que trabalha a política criminal essencialmente, não uma política criminal punitivista, mas uma política criminal crítica, é capaz de efetivamente abrir as portas da dogmática penal e mostrar que o direito penal é capaz também de ser utilizado criticamente contra o próprio poder político. Bem, para terminar, e aí nós vamos ouvir o Sá falando, eu quis falar antes, porque depois que falou, ninguém deve falar, né? Claro, está falando a última palavra e todos nós temos que nos alegrar por isso, porque é uma satisfação enorme tê-lo aqui. E tem uma grande relação com ele, porque foi ele que me aprovou no concurso de professor titular dessa universidade, estava presente. Então, me aprovou na banca examinadora, então vejo que sou também discípulo dele, já que fui aprovado por ele, para poder lecionar o direito penal na UERJ. Então, mas para terminar, eu poderia dizer, por exemplo, que esse movimento dos alunos é um movimento muito salutar, porque esse movimento dos alunos me faz recordar justamente uma fase da minha adolescência, da minha vida universitária, em 1968, quando os movimentos dos alunos, não só na Europa, mas também no Brasil, eclodiam para pedir liberdade política e pedir justamente uma participação cada vez maior na administração da própria universidade. Vejam, por exemplo, que antes de 1968, na Alemanha, isso me foi contado por alguns professores, alguns professores exigiam que os alunos frequentassem a sala de aula da graduação de terno e gravata, e as mulheres de vestido de saia longa. Vejam o autoritarismo. Depois de 68, isso mudou. Acabou. Completamente. Foi abolida a gravata e foi abolido o vestido de saia longa. Então, consequentemente, vejam que os movimentos são importantes. São tão importantes que em 1948, os movimentos de junho de 48, foram aqueles que sedimentaram, ou que fundamentaram toda a revolução que se processava no século XIX e que se expressaram através do Manifesto Comunista e de outras cartas importantes do cenário político internacional. Não sou comunista, sou anarquista, então posso falar muito bem que Karl Marx foi um grande pensador e, consequentemente, que toda a revolução do século XIX foi uma revolução que foi uma expressão dos movimentos populares que ali se sedimentavam. Há um outro fato interessante. Recentemente, sabe que a polícia do Rio de Janeiro, na sua sabedoria extrema, pretendeu incluir entre os indiciados das manifestações dois personagens importantes na história política mundial, Proudhon e Bakunin. E Bakunin, com muito maior razão, porque dizia que em um diálogo entre duas pessoas, as duas pessoas diziam assim, praticamente, histórias inclusive do inquérito, diziam assim: olha, é que você não leu direito o que o Bakunin determinou. Você não estaria dizendo tal coisa. E ela dizia assim: não, eu li sim. Além do mais, é o seguinte, eu acho a mensagem dele muito boa mesmo.
precisamos intensificar o nosso contato com ele. Aí o policial, você está vendo? Eu descobri esse camarada, porque esse camarada é um cara claro, sem dúvida alguma. Bom, bonita, né, a história, mas mais bonita a história que eu vou contar agora. Eu peguei essa história e mandei por uma mensagem a uma juíza fora do Rio de Janeiro. Uma juíza de direito. Juíza. E ela manda, e eu tenho a resposta aqui para comprovar. Ela manda assim uma pergunta: quem são? Aí eu disse assim: não, é por isso que a geração Capês, a geração Damasio e essa geração de concurso por aí, que só se administra através da decoreba de decisões judiciais, é uma geração sem humanidade, uma geração que justamente justifica o poder político cada vez mais autoritário. E é por isso que eu confio na geração que está aqui, confio na geração do futuro e confio que efetivamente, uma vez se introduzindo no sistema jurídico vigente disciplinas cada vez mais críticas do poder político, nós podemos chegar a uma conclusão de não noticiar o Paculim pelas manifestações. Obrigado. Pedir o pessoal que está sentado aqui para sentar do lado de cá e quem está na cadeira liberar passagem. Que aí quem quiser pode buscar a cadeira ali na primeira sala direita no 9º período e a passagem não fica... Que aí todo mundo que estiver sentado aqui, por favor, se possível, rapidinho passa para lá. Que aí a gente acomoda todo mundo muito bem, como em todos os eventos cheios que o Centro Acadêmico organiza. Pode ser. Boa noite a todos. Passar dois avisos rápidos antes da gente estar passando a palavra para o professor Raul Zaffaroni. O primeiro seria sobre o plebiscito popular que está acontecendo. Convidamos todos e todas a votarem no plebiscito popular da Constituinte para a reforma política. A votação acontece na internet, na página do plebiscito da Constituinte e também está acontecendo aqui na UERJ. A gente tem uma urna aqui, o Centro Acadêmico e outros agentes estão organizando. Pode votar aqui fora. E o outro aviso é que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, vai estar concedendo o título de doutor honoris causa ao professor Cláudio Roxin. A cerimônia desse título, da concessão desse título, vai acontecer no dia 9 de setembro, às 10 horas, na Capela Ecumênica. O Centro Acadêmico convida a todos para estar presentes. Dia 9, agora, na Capela Ecumênica, a concessão do título honoris causa ao professor Cláudio Roxin. E agora a gente vai ter a palestra do professor Raul Zaffaroni, que é ministro da Suprema Corte Argentina, tem o título de doutor honoris causa pela UERJ e é também professor titular de Direito Penal e Criminologia. E falando em professor titular, no ano que vem a gente vai ter o concurso para professor titular de Direito Penal da UERJ. A gente teve a aposentadoria do professor Nilo Batista e do professor Juarez Tavares. Com isso, o Centro Acadêmico toma a liberdade de convidar o professor Raul Zaffaroni, e a gente vai batalhar para que o Departamento de Direito Penal leve isso adiante, convidar o professor Raul Zaffaroni para compor a mesa desse concurso, a banca desse concurso de professor titular de Direito Penal. O senhor aceitaria, professor? É interessante compor a banca de um concurso, porque desse jeito a gente ganha mais inimigos. Seria muito importante para a nossa faculdade ter nessa banca o professor Raul Zaffaroni, o professor Juarez Tavares e o professor Nilo Batista. O Centro Acadêmico vai lutar para a gente ter esses 3 grandes professores nessa banca. Participei de concurso na Universidade de Buenos Aires para examinar a titularidade da Universidade de Buenos Aires. Foi a generosidade do professor Zaffaroni, que era o chefe do departamento, o diretor do departamento, me convidou. E eu fiz parte da banca. E mais me surpreendi com uma coisa que achei muito interessante. Que deviam ser introduzidos na UERJ, em qualquer lugar. Até o Thiago sabe qual é essa interferência. É o seguinte:
é que lá comparecia às reuniões da comissão examinadora um estudante que representava o centro acadêmico. Ele não intervinha na avaliação das notas, mas ele fiscalizava se havia ou não apadrinhamento em relação a um ou outro candidato. Isso é importante. Se nós queremos transparência no serviço público, essa é uma forma absoluta de transparência e de valorização do serviço público. Põe o estudante lá, não importa. Eu, como examinador, não me importo. Acho que o estudante faz o papel decisivo para verificar se o examinador está ou não dando preferência a um dos candidatos. Tem mais agora o professor Raul Zafaroni. Boa noite. Depois do que falou o Jorens, acho que eu poderia ir embora, já acabou o tempo. Vamos tentar explicar um pouco, responder um pouco a pergunta se a importância da criminologia para o direito penal. Mas ainda, vou responder mais concretamente a importância da criminologia para a dogmática jurídico-penal. Vocês têm livros, têm coisas, têm citações de alemães estranhos. Quem são estes caras? O que tem isto a ver conosco? Tem a ver com a realidade? Bom, não tem a ver isso tudo. Tudo vincula-se talvez à criação, sim, mas também mais perto, né? sem atingir o limite do Big Bang. O que é que nós fazendo dogmática jurídico-penal? Criando um sistema de interpretação das leis. Para que isso? Primeiro, para treinar vocês, e tudo bem. Segundo, para os juízes, para os promotores, para os advogados, para fazer mais previsível as decisões, sentenças. E que é uma sentença? É um ato de um poder público, um ato de um poder do Estado, é um ato político. Então, o sistema dogmático é um programa político, sem dúvida, orientado ao poder do Estado. Político, não é partidista, é político. Governo da polis. É um programa político, é verdade. Bom, qual é o objetivo desse programa político? Falava Jorens, contenção do poder punitivo. Exatamente. Contenção do poder punitivo. Normalmente os manuais explicam que nós exercemos o poder punitivo. Mentira. Não exercemos o poder punitivo. Habilitamos o exercício do poder punitivo. Permitimos que o poder punitivo avance, mas não o exercemos. Imaginemos o seguinte: nós sumirmos um dia, tribunais fechados, os juízes, os promotores, os advogados, vamos fazer qualquer outra coisa, ginástica, importância. O poder punitivo some? Não. O poder punitivo é exercido sem limite. As agências executivas, a polícia, o executivo, o legislativo legisla qualquer coisa. O poder punitivo sem limite, o que é? Olhemos um pouquinho a história do século XX. Não mais para trás, poderíamos ir mais para trás, mas o século XX, coisa que esteja mais perto. Nem vou falar do século XXI, porque a coisa continua, mas o século XX. O século XX é um século interessante, que tem uma quantidade de mortos importante.
mortos que foram matados pelos Estados em guerras. Não, fora da guerra. Vou deixar a coisa bélica. Fora da guerra. Na guerra tem uns quantos milhões. Mas fora da guerra, começou com as mortes na África Central, na Bélgica, os belgas, seguiu com os armênios, seguiu com o nazismo, a Shoah, continuou Camboja, continuou Sudão, na Índia, Bangladesh. Se nós somarmos todos esses mortos, que são homicídios alevosos, aleves, praticados pelo Estado, matando pessoas sem defesa, somarmos tudo isso, Stalin, na fome, nós, segundo contarmos os mortos da fome, não contabilizarmos os mortos da fome, temos entre 50 e 100 ou 150 milhões de mortos no século XX. Ou seja, mais ou menos, um de cada 50 habitantes do planeta foi matado pelo Estado na prática do homicídio alevoso massivo. O Estado, sim, o Estado, bom, o Estado é uma abstração, não? Eu não posso falar com o senhor Estado. Mas quem, concretamente, praticou esses crimes, quem foi? Polícias, forças policiais. A Gestapo, que é Geheime Staatspolizei, Polícia Secreta do Estado, a KGB stalinista, Polícia Secreta. Não, Dinamon, um momentinho. Em alguns casos foram Forças Armadas. Exatamente assim. Em alguns casos foram Forças Armadas. Mas não em função bélica, em função policial. Ou seja, o poder punitivo sem controle, sem limitação, sem contenção, vira genocídio. Vira genocídio. Qual é a nossa função? Fazer uma dogmática para conter o poder punitivo. Por quê? Porque contendo o poder punitivo é o único jeito que temos de prevenir o genocídio, de prevenir massacres. Como vamos conter o poder punitivo? Através de um controle que temos nós temos um poder de contenção e um poder jurídico de contenção. É uma coisa assim como ter um farol, não temos um semáforo. Um semáforo que, bom, às vezes tem luz vermelha, não, este não passa, não. É passageiro, paramos o poder punitivo. Às vezes temos luz verde, não, este cara fez um desastre com tudo, deixou os 10 euros todo marcado. Vamos para a luz verde para o poder punitivo. E temos, às vezes, vamos aguardar um momentinho, uma luz amarela. É um semáforo que temos, não exercemos o poder punitivo. É um semáforo com um poder jurídico de contenção do poder punitivo, de filtração do poder punitivo. Mas o poder punitivo é exercido pelas agências executivas. Nós não saímos para a rua para escolher delinquentes. Os nossos clientes são trazidos em carro oficial. A escolha as fazem as agências executivas. Nós só podemos decidir frente a processos de criminalização começado pelas polícias. Dizer, bom, este passa, este não passa, vamos aguardar um momentinho no semáforo. Não temos outro poder. Se o nosso poder é poder de contenção, nós temos de programar uma contenção racional do poder punitivo. Como é que programamos a contenção racional? Bom, fazemos um sistema de contenção, uma ideia de fazer uma coisa que seja mais ou menos razoável, interpretativa, não contraditória, tudo bem.
como um objetivo claro, que é respeitar os princípios das nossas constituições e do direito internacional. Exatamente. O primeiro e mais importante de todos os princípios é que cada ser humano é uma pessoa e tem de ser tratado como pessoa. Este base é fundamental. Isso foi pensado pelos velhos liberais, os nossos avós liberais, no final do século XVIII, começo do século XIX. Foi pensado como uma coisa supralegal, foi pensado como um direito natural. Quando Feuerbach escrevia, bem deduzia da razão este princípio de que todo ser humano é uma pessoa. Kant deduzia também da razão, tudo isso. Carrara falava que a filosofia e a razão era a fonte do direito penal. Mas por quê? Porque não tinha constituições. Ou as constituições que tinham, eram constituições que não davam para estabelecer limites. Então, o pensamento liberal foi um pensamento deduzido. Grandes construções deduzidas de princípios gerais. Agora, chegou um momento na vida da humanidade, no século passado, que aconteceram algumas coisas particulares. Genocídios aconteceram ao longo de toda a história. Enquanto os genocídios foram praticados na América Latina, enquanto os genocídios foram praticados na Norte América, enquanto os genocídios foram praticados na África, na Oceania, não aconteceu nada. Tudo bem. Eram avanços da civilização. Era o espírito, o gás de Hegel que subia. O espírito que eu acho que é mais um fantasma do que um espírito. Não. Vinha matando todos o caminho. Mas... o que aconteceu no século passado? Um dia o genocídio foi praticado na Europa. Então, os negros sim, conosco não. Então temos a Declaração Universal de Direitos Humanos. Podemos pensar, bom, isto foi uma evolução da razão. A razão humana foi evoluindo. Fomos melhorando a nossa experiência. Mentira. Se a razão foi evoluindo. Mas por quê? Por medo. Simplesmente. É o horror, é o pânico, o medo. Porque os avós liberais pensaram nesses princípios por medo do que acontecia com o poder punitivo no seu regime. Porque temos a Declaração Universal por medo do que aconteceu na Shoah e na Segunda Guerra Mundial. Porque no ano 1994, nós na Argentina alçamos a mão para votar a incorporação das convenções internacionais de direitos humanos na Constituição, no mesmo nível das normas constitucionais, por medo do que aconteceu de ter 30 mil mortos. Simplesmente isso. O grande motor da razão é o medo. Então, temos um direito penal humano, que seria o direito penal que respeita o princípio de que todo ser humano é uma pessoa. Mas temos um direito penal inumano, que opõe dificuldades ao progresso do direito penal humano. Temos os dois. Porque em todas as nossas sociedades temos duas pulsões. Uma para o humano, outra para o inumano. Estão vivas, estão nas sociedades. Não podemos negar isso. Temos as duas pulsões.
não é uma dialética. Eu não sei se teremos uma síntese. Não estou falando de dialética. Estou falando, na realidade, de pulsões contraditórias. E a pulsão por uma sociedade que respeite mais o ser humano como pessoa é um modelo de sociedade redistributiva de renda, em alguma medida. É uma sociedade que tenta incluir, com defeitos, com todos os problemas que pode ter uma sociedade incluente, com todos os insucessos que pode ter também. Falamos que é um modelo que na América Latina chama-se muitas vezes de populista, que nos Estados Unidos chamou-se New Deal Roosevelt. É um modelo de welfare state. Tenta redistribuir um pouquinho a renda. Não estou falando de estatização de meios de produção, socialização de meios de produção, a revolução total. Não. Tenta redistribuir um pouquinho. Vamos incorporar um pouco. Vamos encurtar um pouco a distância da desigualdade extrema. É isso. Na frente temos um modelo aqui, não vamos redistribuir mais nada. Aqui, o que tem na maior parte da renda vai ficar com a maior parte da renda. Fechou-se a porta do elevador aqui, acabou a coisa. É um modelo de sociedade redistributivo, um modelo de sociedade não redistributiva, é um modelo de sociedade incluente e um modelo de sociedade excluente. Essas são as pulsões que temos neste momento no mundo. Essas pulsões não são gratuitas, não é uma coisa ideológica, não. Senão, é ideológico sim, mas toda ideologia tem uma base real de poder. O poder financeiro mundial está do lado, sem dúvida, da sociedade excluente. E os nossos meios massivos, as nossas médias, os nossos oligopólios de televisão fazem parte do poder financeiro mundial. A criação da realidade que temos na sociedade é uma criação da realidade feita à medida do poder financeiro mundial e à medida do programa do poder financeiro mundial de sociedade excluente. Este modelo é o modelo 30-70. Uma sociedade que vai ter um 30% incluído e um 70% excluído. Esse 70% excluído tem de ser contido, tem de ser controlado. E também tem de ser controlado 30% de incluídos. Não seja que entre eles apareçam alguns traidores à classe dos incluídos. Bom, nós pensamos no poder punitivo ou repressivo. Nós pensamos no poder punitivo que preenche as cadeias. Mas esse poder punitivo tem importância política. Vamos ver a população das cadeias e temos um 15% mais ou menos de psicopatas. O resto são ladrões ou vendedores ao varejo de algum tóxico. Essa é a população das nossas cadeias. Ladrões primitivos. As coisas que fazem são grosseiras, são primitivas. E não é suficiente com isso. Aliás, vão pela rua com divisa de ladrão. Fala com um ladrão, caminha com um ladrão, tem roupa de ladrão, roupa. É o mais fácil identificá-los. Quase é um estereótipo
andando pela rua. E rouba de jeito primitivo. Por quê? Porque não tem treinamento para fazer outra coisa. Cada um de nós tem treinamento na vida. E se quisermos praticar um crime, vamos praticar um crime segundo o nosso treinamento. Bom, eles têm um treinamento só para praticar isso. Na vida, na sociedade, tem algumas pessoas que têm treinamento que mais ou menos podem saber como assaltar e roubar um banco. Outros estão treinados para fundar e fundir o banco. Treinamentos diferentes. Quem sabe fazer o primeiro não sabe fazer o segundo. Quem sabe fazer o segundo não sabe fazer o primeiro. Isso é assim. Isso sabe-se de Sada. Mas é muito mais difícil pegar o segundo. Porque o segundo faz uma coisa que é muito mais complicada. O primeiro faz uma coisa grosseira. Então é muito mais fácil. Realmente, os nossos preços são pobres. Em toda a América Latina viram-se a cor de pele escuro. E, por vezes, eu acho que são bastante idiotas. Agora que vejo, na função dos últimos 10, 11 anos, estou vendo processos em quantidade que passam, só estou observando que não exista um erro grosseiro depois de 2, 3 instâncias. Passa muito rápido, então vejo o panorama geral. E por vezes, com as pessoas que trabalham comigo, com os colaboradores, temos de ir. Não podemos conter a risa. Com o percurso dos anos, na justiça criminal, a pessoa que vamos tendo uma mentalidade criminal também. Então, não podemos menos de dizer, se eu tivesse de praticar isso, não faria deste jeito, é um absurdo. O sujeito que vai roubar, deixa cair a carteira de identidade no lugar. Não, é absurdo. O que faz? Vai roubar numa casa, fica com o auto estacionado na porta da casa, sai pelo fundo da casa, esquece o auto na frente. Os documentos, tudo. Isso é absurdo. Nós estamos inventando casos reais. Então, por vezes, estão pensando que Freud estava certo, que tem um inconsciente, o sujeito está procurando a punição, tem uma culpa inconsciente que leva para procurar punição. É um idiota. Um alto grau de vulnerabilidade. Mas isso é poder político, levar esses caras com esse alto grau de vulnerabilidade na cadeia é poder político? Não é poder político. Não é poder político, atenção. O poder punitivo, a verdadeira dimensão política do poder punitivo não é exercida sobre esse grupo. Não. Esse grupo é um pretexto. A verdadeira dimensão política do poder punitivo é o controle sobre nós que estamos na rua. E atenção que isto é perigoso demais. Demais perigoso. Neste século, o desenvolvimento tecnológico, no século XXI, no final do século XX, depois da revolução tecnológica, com a globalização, a capacidade de controle eletrônico e químico de conduta não é comparável para nada, nem sequer nos piores momentos de controle social do século passado. A capacidade de controle de informação que tem hoje os Estados e que vendem para as empresas e que vendem para o poder financeiro, os serviços secretos vendem informações sensíveis, as polícias autonomizam, não tem informação que não seja vendida. Tudo isso é extremamente perigoso. Nós estamos horrorizados perante o crime comum. Então, o que queremos? Controle.
Vamos controlar. Todos os dias estamos mais controlados. Trancados nas nossas casas. As grades temos nas janelas, não na cadeia. Pondo grades nas janelas, fechando tudo. Se tivermos um incêndio na casa, não saímos vivos, por culpa das grades. Sim, exatamente. Acontecendo. Estou inventando também não. Estamos sendo controlados, temos os celulares, eu vou ter os celulares. Eu não tenho. Formei-me como advogado, não como parteiro. Não sou obstetra. Todo mundo sabe então onde você está frente ao celular. O celular é um microfone também. Pode escutar o que está falando junto do celular. Pode pegar fotografia com o celular, sim, pode. Faz crescer o cabelo no meu celular. Multiuso. Não vou falar de outros usos possíveis. O controle é extremo. Essa é a dimensão política. Se você cruzar todos os dados que tem, o Estado tem uma radiografia da vida de cada um de nós. Tem dados que eu não tenho. Eu não sei quantos metros quadrados de gás consumo no mês, quantos megawatts estou consumindo de eletricidade, o Estado sabe. E o Estado controla-me também através do cartão de crédito, onde vou. Vou no prostíbulo com o cartão de crédito, onde que vou? O Estado está sabendo do cartão de crédito. Vou deixando marcas por todo lado. Os nossos avós eram livres, nós somos controlados, cada dia mais e mais e mais. Então, mas todos temos de ser tratados como pessoas. Na realidade, somos todos tratados como pessoas, no Brasil, na Argentina, na China. Todo cidadão, todo ser humano é tratado como pessoa? Não. Tem alguns que não são tratados como pessoas, e tem outros que são menos tratados como pessoas. Essa é a realidade, sim. Por quê? Porque a norma constitucional é uma norma, é um mundo do dever ser. E a realidade é outra. É outra. A norma é um dever ser. Um dever ser constitucional. Sim. Temos a Constituição, todas as normas, isso deve ser. Se alguma coisa deve ser, é porque não é. Ou pelo menos porque ainda não é. Porque se fosse, o dever ser está demais. Ninguém faz uma lei dizendo que o coração tem de estar à esquerda. Não, por que está à esquerda? É alguma coisa que tem de mudar. Se deve ser, alguma coisa tem de mudar. E tem de mudar aonde? Na realidade. Deve ser. Então esse deve ser tem de chegar um dia a ser. Ou ser. Mas isso não é automático. O dever ser é uma coisa. Constituição é uma coisa, realização da Constituição na realidade social é outra, no mundo é outra. Temos de verificar até que ponto essa realidade, essa constitucionalidade está realizada. E segundo o mandato constitucional, é nossa função empurrar o estándar médio de realização para frente. Fazer progredir a realização do estándar constitucional, sabendo que é um estándar que jamais é totalmente realizado. Em cada um dos nossos estados de direito, não existe um estado de direito ideal. Somos mais ou menos estado de direito. Somos estado de direito na medida em que temos poder para conter o estado de polícia que fica no interior. No interior de cada um dos estados de direito fica uma mão fascista, fica um estado de polícia fechado. Na medida que o estado de direito é forte, contém, se não, então, mais ou menos vai indo perto do modelo ideal. Na medida que é fraco,
vai indo longe do modelo ideal. Até que o anão fica um monstro e pode fazer estourar todo o controle do Estado de Direito. Mas sempre temos as duas pulsores. Nas nossas sociedades e no campo jurídico temos as duas pulsores. Nosso dever constitucional é empurrar por uma das pulsores. Não podemos ser neutrais. O objetivo político agora não é um objetivo ideológico que eu posso escolher livremente. Não. O nosso objetivo provém da Constituição. O nosso objetivo é o direito positivo. Não tem por que ir ao direito natural, não tem por que ir à supralegalidade. Está na lei. Está na lei. Temos de constitucionalizar o direito penal, constitucionalizar a dogmática jurídico-penal. Mas para isso, e volto ao que falava o Juarez, para isso, temos de refletir sobre a função da dogmática jurídico-penal. Se a dogmática jurídico-penal é um programa político, o objetivo do programa político está na Constituição. E nós temos uma função política que é empurrar para frente o estándar de realização constitucional. Então, primeiro, a nossa dogmática jurídico-penal não pode ser neutra. Tem um claro sentido político. Se nós esquecermos o sentido político, a dogmática perde a sua função. Por quê? Porque, como falei um momentinho, se a função é fazer previsível, mais ou menos previsível, o que podem fazer os tribunais, programar isso para que os tribunais façam uma coisa que seja previsível. Quando a gente tirar o objetivo político, são condições metodológicas que vão ocupar o lugar, preenchem o lugar que fica vazio do objetivo político. Qual é a condição metodológica? A não contradição do sistema, a lógica do sistema, a capacidade do sistema para resolver casos e a lógica interna do sistema. Mas eu posso fazer um sistema de interpretação de um universo, ou dois, ou três, ou quatro, que não sejam contraditórios, que sejam lógicos, e que nenhum deles seja falso, porque dá para resolver casos. Isso é o que acontece neste momento com a dissolução da dogmática. A dogmática não tem capacidade para fazer previsível nada. Vira um auxiliar da tópica. Tópica é esse método no qual, quando na frente de um conflito, eu decido qual é a melhor solução. Depois de decidir qual é a melhor solução, vou procurar os argumentos. Bom, a dogmática está sendo degradada ao nível de auxiliar da tópica. Eu posso fazer uma sentença extremamente técnica. Olhe para o cara, eu gosto desse sujeito, eu não sujeito. Bom, vou absolver ou vou condenar? Então vou para a biblioteca, pego um livro, pego outro, escolho o livro. A dogmática perde sentido. Estamos num processo de dissolução da dogmática jurídico-penal. Ainda de mudança de vocabulário, uma coisa absolutamente, um momento absolutamente dissolvente. Se nós temos, é verdade que, tendo objetivo político, também podemos ter um, dois, três sistemas, mas pelo menos a diferença é a seguinte: uma coisa é um grupo humano que chega numa encruzilhada e cada um divide-se em quatro, cada um pega por um ponto cardeal diferente. Outra coisa é o grupo humano junto, no mesmo norte, indo para o mesmo norte, só que alguns querem ir mais rápido e outros ficam mais devagar. Mas pelo menos todos vão no mesmo sentido. Mas se temos de fazer progredir um estándar de realização social, como podemos fazer isso sem o dado social,
sem saber qual é o estándar de realização da Constituição na nossa realidade. É impossível. É impossível. Se nós prescindirmos desse dado, só caímos num normativismo absurdo, abstrato, no que falava Juarez. Caímos num neokantianismo, assim. Se nós só... É um reducionismo normativista. Se nós só percebemos o que acontece na realidade sem o sentido político da norma, então caímos num reducionismo sociologista. O único jeito de continuar fazendo direito é evitar o outro extremismo reducionista. E para isso sim temos objetivo político, temos a normatividade, a nossa normatividade que fala o que no sentido do dever ser, mas temos de ter a informação sobre o ser, porque o que temos de fazer na realidade é tentar fazer que esse ser esteja cada dia mais perto do dever ser. Para isso precisamos dessa informação. Chame-se criminologia, chame-se como se quiser, sociologia criminal, não sei. A epistemologia criminológica, vocês vão ver, vão ter a sorte de estudar criminologia, se a coisa acontecer bem, circula bem, mas vão ver que a epistemologia criminológica tem dificuldades, discute coisas, é muito interessante. Não entro, não vou me ocupar do problema epistemológico da criminologia. É a informação que o jurista, o penalista, o juiz precisa para fazer uma sentença. É a informação que o jurista precisa para fazer uma teoria dogmática minimamente realista e minimamente no sentido do mandato constitucional. Tudo bem. Primeiro, realista. O que é o realismo? O realismo é, primeiro, aceitar que o legislador e o direito têm de configurar uma realidade. Na realidade, temos uma quantidade de ordens naturais, químico, físico, econômico. Quando nós usamos um conceito jurídico, esse conceito jurídico tem de estar o mais perto do possível do conceito natural da coisa na qual estamos falando. Porque, de outro jeito, o objetivo vai ser diferente. Uma vaca é uma vaca, um cavalo é um cavalo. Não podemos inventar todos os dias a vaca jurídica e o cavalo jurídico. Olha que temos uma tendência esquizofrênica a trocar os objetos. Por quê? Porque estamos treinados nesse neokantianismo. Estamos treinados a que chegamos na faculdade de Direito no primeiro dia, começam a nos explicar uma quantidade de coisas. Num certo momento, algum de nós diz, um momentinho, tenho a impressão que isso não é assim. Eu não sei como é. Se você quer saber qual é a realidade, aqui não é o posto para saber. Vai para a faculdade de veterinária. Aqui explicamos relações de normatividade. A realidade social. Ou seja, desde o primeiro dia recebemos a primeira lição de esquizofrenia jurídica. Você vira um esquizofrênico jurídico. Vive no mundo de normatividade. A realidade é outra, não tem nada a ver. Esse é o neokantianismo. Esse é o neokantianismo penal no qual estamos formados. É o neokantianismo que temos trazido da Alemanha e que foi aceito como garantia do direito penal liberal. E nem percebemos que o que estávamos trazendo era um pensamento nazista. Coisas. Falam que os alemães têm na América Latina o penalismo latino-americano colonizado. Mentira. Não é verdade. Fomos nós que fomos
procurar as coisas dos alemães. Os alemães olham para nós e perguntam o que estão fazendo este cara com as nossas teorias. Fomos nós. Fomos nós que trazíamos teorias sem entender o que estávamos trazendo, porque não entendíamos do ponto de vista político o que era que estávamos a trazer. Trouxemos as teorias dos alemães como se fossem sucessivos modelos da Volkswagen. Este é melhor, os três, ar-condicionado, cada um superando o outro. Não percebimos que respondiam a diferentes momentos políticos no país de origem. É outra coisa. É outra realidade, é outra história. É outra vivência do direito. O nosso povo tem uma vivência diferente do direito. O nosso povo desconfia do direito, desconfia das instituições e tem muita razão de desconfiar disso. O alemão não. Por quê? Simplesmente, vejam vocês a história. A Alemanha, em 70 anos, passou os mais diferentes sistemas políticos. O Império, a Revolução de 18, a República de Weimar, a ditadura nazista, a ocupação, a Alemanha partida em 4, a Alemanha Federal, Ocidental, a Alemanha Comunista, a DDR, a reunificação. Tudo isso passou. Mas cada um destes momentos políticos tão diferentes, chegou com o rosto verdadeiro. O Império era o Império, Guilherme com bigode. A Revolução foi a Revolução, sério, a República foram republicanos, o Hitler foi nazista, não? Nazista. Ocupação, perderam na guerra, foram capitalistas uns, foram comunistas outros, comunistas soviéticos, olha como é que eles são comunistas demais, cada um com gosto. Nós também tivemos diferentes momentos, em diferentes acidentes, mas com máscaras. Sempre na nossa América Latina, qualquer um estava a defender a República, a democracia, a vontade do povo, saía para restaurar a República e matava 10.000 pessoas, 5.000 pessoas, 30.000 pessoas. A minha cidade é a única capital da América bombardada do ar, no ano 1955. Mataram 500 pessoas na Praça da América. Em nome da democracia, em nome da restauração da República. E nem vou falar o que acontecia com o direito e a realidade no tempo colonial, não? Então, o nosso povo não se tem razões para acreditar no direito. Sempre viu uma cara boa, ruim, importância, mas autêntica. Nós sempre vivemos máscaras. Então, a vivência que tem o nosso povo é uma vivência de desconfiança no direito. Está certo, tem razão. Tem razão, sempre foi enganado por máscaras, algumas carnavalescas do carnaval. Ridículas que sejam, é verdade. Então, temos trazido coisas de uma tradição que não tem nada a ver conosco. Aprendimos uma técnica, isso é bom, essa técnica é boa. Mas agora temos de fazer as pontes com uma técnica alemã, mas segundo os objetivos nossos. E sem incorporar o dado da realidade, é impossível. Vamos ficar no reducionismo normativista, que é a abstração que falava Jareis. Nesse reducionismo normativista, só podemos treinar burocratas, só podemos treinar pessoas que vão fazer qualquer coisa, menos conter o poder político. E o grande risco de treinar pessoas nessa tradição abstrata, nessa tradição de esquizofrenia jurídica, é que estamos treinando pessoas que vão favorecer a prática de novos genocídios. Muito obrigado.
tarde, mas quem quiser fazer pergunta pode chegar aqui nesse cantinho, que a gente vai tentar fazer bem rapidinho. Mas antes das perguntas, a gente queria agradecer desde já a presença de todos no meio das férias e também dos professores, em especial do professor Juarez Tavares, pela dedicação dele ao UERJ, que hoje é aniversário dele. Então, vamos cantar um parabéns rapidinho antes das perguntas. Gente, quem quiser fazer. Minha pergunta é bem específica para o Dr. Zaffaroni sobre a reforma do Código Penal argentino que aconteceu no início do ano e a exclusão da reincidência como uma figura que agravava a pena. Eu queria saber qual é o fundamento teórico e se esse fundamento tem a ver com a própria característica de punibilidade, de você não poder punir o sujeito pelo que ele é, mas sim pelo que ele fez. Vamos seguindo. Quem quiser fazer mais pergunta pode vir aqui, que aí a gente faz uma. Oi. Eu queria perguntar como vocês veem a subversão da legislação devido à dominabilidade dos atos, que tem a ideologia de restringir o caráter político estatal, só que ela é aplicada não nessa situação. Como é que o senhor tem hoje em dia a mobilidade dessa subversão? Mais alguém? Uma pergunta? Bom, a reincidência, o grande problema da reincidência é que se o sujeito cumpriu uma pena, a pena está esgotada, pratica um segundo crime, uma segunda infração, a parte estou agravando a pena da segunda infração mais para lá do que a proporcionalidade está indicando. Em razão da primeira infração cometida, é uma segunda punição pelo primeiro fato. Esse é o problema. Só seria possível a incidência numa medida muito mais limitada e por efeito simples do grau de culpabilidade. Se o sujeito praticou o primeiro crime e foi advertido de que isso é um ilícito, tem maior consciência, teria de ter maior consciência da ilicitude que um sujeito que não, com o qual não aconteceu isso. Se o primeiro delito e o segundo, se a primeira e a segunda infração é um vínculo, se não tem nenhum vínculo, nada. O sujeito bate na mulher, depois livra um cheque sem fundo, não tem nada a ver. Se livra dois cheques em fundo, sim, se bate o livro da mulher, está já advertido a primeira vez, não? Então, só poderia ser para dizer, bom, cara, já adverti uma vez, esta é a segunda. Mas quando o fato tem algum vínculo, então estou pensando que, bom, é uma consciência maior, uma exigência maior de consciência da ilicitude, porque foi advertido. Mas só quando existe um vínculo, de outro jeito não poderia ser. É o mecânico, porque tem uma condenação antes. Não, isso é impor uma segunda pena por uma parte da segunda pena, em relação de uma pena que já foi imposta, já foi julgada, já foi cumprida. Não faz sentido. Eu também estou de acordo com o Zaffaroni, eu acho que é urgente a eliminação da reincidência como agravante do Código Penal brasileiro, por essa
mesmas razões, e eu até defendi uma coisa mais radical em relação à residência, entendo que a residência indica um grau de vulnerabilidade maior, e, consequentemente, se o sujeito cumpriu a pena e é residente, significa que o Estado deixou de cumprir suas tarefas fundamentais, que é, pelo menos, dar ao sujeito as melhores indicações possíveis para que ele não volte a cometer outra infração. Se o Estado assim não praticou, realmente isso só beneficia o sujeito, porque o residente recebeu uma pena menor do que o não residente, porque significava que, efetivamente, ele tem maiores problemas com relação ao discernimento e à sua realização social do que outras pessoas que não têm. Bem, tocante à teoria do domínio do fato, que foi aqui invocada, é uma velha teoria do domínio do fato, também, como disse a Farone, ela foi idealizada num contexto muito especial no direito penal alemão, de pós-guerra, inicialmente através do finalismo, que tratava a teoria de conformidade com a sua real perspectiva no tocante à função da ação, a ação como exercício da atividade final, e, consequentemente, só poderia ser autor de um fato aquele que dirigisse o acontecimento. Consequentemente, a dirigibilidade da conduta era fundamento da orientação da conduta para um determinado fim e, consequentemente, deveria fundar o processo de autoria, claro, muito simples. Posteriormente, isso foi desenvolvido por Locsin e aí empregado indevidamente no Brasil, porque se entendeu de empregar no Brasil a teoria do domínio do fato como se fosse um critério de política criminal no âmbito processual para dispensar as indagações relacionadas à prova do acontecimento. A teoria do domínio do fato não elimina a necessidade de comprovar o fato, pelo contrário, apenas ela é um critério para determinar a distinção entre coautor e partícipe, para determinar exatamente quem é que domina o fato, quem é responsável integralmente pelo fato e quem é apenas um acessório na concepção do fato. Por outro lado, a teoria do domínio do fato, por uma questão muito particular da Alemanha, porque invocaram essa teoria agora em face da criação de uma nova categoria da autoria imediata, que seria a autoria imediata em aparelhos organizados de poder, para punir os antigos dirigentes da Alemanha Oriental, que na verdade foi essa, claro. Então, inventaram uma teoria da seguinte maneira: olha, a Alemanha Oriental se desconstituiu, foi integrada na Alemanha Ocidental, mas nós queremos punir os ex-dirigentes comunistas. Vamos inventar uma teoria para fazê-lo. Vamos inventar uma teoria que é a chamada autoria imediata em virtude de aparelhos organizados de poder, salientando que, naquela hipótese, o poder da Alemanha Oriental era um poder autoritário e, consequentemente, todas as pessoas que realizavam fatos criminosos decorreriam esses fatos de uma ideia generalizada de que eles faziam parte de um aparelho destinado a eliminar as pessoas. Então, é uma ideia política, totalmente política. Em termos de autoritarismo, interessante que conversei com várias pessoas na Alemanha Ocidental hoje, na Alemanha Unificada, e que diziam o seguinte: sabe que quando eu morava na Alemanha Oriental, eu tinha maior sentimento de solidariedade humana com a outra pessoa. E hoje, na Alemanha Ocidental, eu vejo que eu sou apenas um objeto de mercadoria. E vivo esse problema sério: eu sou um objeto de mercadoria. Na Alemanha Oriental ainda tinha uma ideia de que era possível um mundo novo e tal, embora o regime fosse realmente um regime autoritário. Esse é outro problema. Mas o problema fundamental foi esse: criar uma teoria para punir os dirigentes, claro. Porque, na verdade, quando o Estado se constitui, a consequência imediata é desapareceu o direito desapareceu. E não se pode punir um sujeito por um fato cometido num outro país, a não ser que efetivamente esse fato tenha repercussão direta no ciclo jurídico de outro país. Imaginemos, por exemplo, que o Paraguai se incorporasse ao Brasil, né? Ou melhor ainda, vamos fazer uma coisa mais psicodélica. Imaginemos que Minas Gerais se incorporasse ao Brasil, porque não está satisfeito com o poder central de Brasília, né? Então,
Imaginamos que o Aécio teve a eleição e diz assim, eu vou ser governador de Minas Gerais, ali eu mando, evidentemente, então agora eu tenho um outro país, vamos sair do país, do Brasil. Eles construíram a República, Minas Gerais é um estado independente. Daqui 20 anos, eles criam um novo Código Penal, porque ele quer criar um Código Penal para Belo Horizonte, um Código Penal para Fora, um Código Penal para Montes Claros, um Código Penal para cada cidade, né? Um problema sério, né? Esse negócio de criação do Código Penal, uso de pensão, um Código Penal para o Rio de Janeiro, diferente do estado do Código Penal do país, né? Bom, tudo bem. Não sabe nada de direito penal, um problema sério. Aí, não sabe nada, eles são metidos. O problema é que, imaginamos então que Minas Gerais se desconstitua o país e, de repente, vejam só, daqui a 20 anos, resolvam se reintegrar no Brasil. Tudo aquilo que aconteceu naquele momento, lá em Minas Gerais, com códigos próprios, etc., é um Estado independente. Como é que nós vamos articular para que as pessoas de lá sejam punidas pelo direito brasileiro de cá? Se o Estado era independente até aquele momento. É uma questão complicada jurídica. E a questão complicada jurídica foi resolvida através do direito também do fato, através da criação, justamente, de uma nova categoria da autoria imediata em virtude de aparelhos organizados do poder. Exatamente isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Já pode encerrar. Só dar um último recado aqui, que a gente pediu para a gente estar passando. No dia 6 de setembro, às 14 horas, vai ter a marcha contra o genocídio do povo negro, pobre e favelado, ato em repúdio da militarização da favela da Maré. O ponto de encontro vai ser em frente ao Museu da Maré, às 14 horas. Vai ter, além do ato desse ato público, sarau de poesia, funk e microfone aberto a todos e todas. Tá aí o convite. Gente, a gente agradece a presença de todos vocês, agradece a presença do professor Zaffaroni e do professor Juarez Tavares. Obrigado. Gente, enquanto eu vou passar o manifesto para todo mundo assinar, eu vou pedir para devolverem aqui na frente. E quem não for da UERJ e quiser já assinar de uma vez, para dar uma força no nosso concurso de criminologia. E, ó.